Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é condômino antissocial. Esse mesmo, esse assunto tão polêmico que traz tanta dor de cabeça para os moradores, para o síndico, para o conselho, para todo mundo que vive dentro de condomínio. Antes de apresentar os nossos convidados, não deixe de seguir o nosso canal. Estamos chegando perto dos 30 mil. Nosso objetivo é ter no mínimo 100 mil seguidores, disseminar informação de qualidade para o máximo de pessoas envolvidas no segmento possível, para a gente juntos profissionalizar esse setor. Curta, compartilhe e comente. Os nossos convidados de hoje são Rubens Pereira, síndico profissional de sucesso atuando aqui no estado de São Paulo. Rubens, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado por mais uma oportunidade. Eu que agradeço. E o síndico Mauro Possato, síndico 5 estrelas, síndico de sucesso aqui no estado de São Paulo também. Seja muito bem-vindo ao programa, Mauro. Prazer estar aqui com você novamente, Ricardo. O prazer é meu. Mauro, começar com você. Primeiro, vamos, para quem está nos assistindo, tentar definir o que é o condômino antissocial. Olha, Ricardo, eu tenho uma visão um pouco particular. Eu acho que condômino antissocial hoje é muito além daquele que simplesmente incomoda o geral. Eu acho que o condômino antissocial hoje pode ser definido como qualquer um que cria problemas dentro do condomínio. Não recolhe a sujeira do cachorro quando sai para passear, é intolerante com seus vizinhos, arremessa coisas pela janela. Isso eu já considero todo um processo de condômino antissocial. A gente tem uma visão do mercado que o condômino antissocial é aquele que já tomou várias multas, que está pronto para ser colocado na justiça, para ser retirado do condomínio. Eu acho que esse é o condômino, sei lá, não dá nem para definir o nome dele. O condômino antissocial acho que está um passo atrás ainda, aquele que não sabe viver em coletivo. O Mauro já trouxe aqui uma visão, Rubens, particular de mais extrema, né, Mauro? De já enquadrar comportamentos antissociais já com esse condômino antissocial. Queria a sua visão do... Então, vamos lá. Pelo Código Civil é aquele que não se adapta ao espaço onde ele convive. Condomínio, como todo mundo sabe, é um espaço de convivência. Então, se você não consegue se alinhar às ideias do coletivo, você acaba sendo uma pessoa não benquista pelos outros. E pode entrar até nessa questão do antissocial. Antissocial, no meu ponto de vista, é aquele que, além de não seguir as regras, ainda incomoda os outros moradores. Seja da forma como você descreveu, ou até um pouco além. Eu estava até comentando com vocês nos bastidores, mas essa crise, essa questão do vírus, trouxe para a gente um momento diferente da visão do condomínio. As pessoas saíam de manhã, voltavam à tarde e não conheciam o dia a dia do condomínio. Hoje, com todos em casa, a gente tem uma diferença muito grande. Então, o cachorro do vizinho te atrapalha, as brigas domésticas aumentaram. Então, as brigas entre os moradores aumentaram também. Tá tudo mais intenso, né, Tá Rubens? tudo mais intenso e tudo mais à flor da pele. As pessoas estão sem noção, né? E aí fica mais difícil até para nós, como síndicos, controlar a coletividade como um todo. Mauro, você trouxe uma visão interessante de que antissocial é aquele que tem comportamentos não adequados, né? Mas a gente tem um entendimento atual um pouquinho diferente ainda, né? De que o condômino antissocial é aquele que é o extremo do antissocial, né? Vamos chamar assim, que faz muita coisa errada, né? Não simplesmente uma, duas, três. É um cara uma pessoa que traz uma impossibilidade de conviver com os demais. Vale lembrar que no Código Civil a gente tem a figura do condômino antissocial, falando sobre a multa de até 10 vezes, né, a cota condominial, e aí vale um parênteses que depois tem que ser, eu não me lembro o termo agora, mas ratificado ou aprovado por 3/4 dos condôminos restantes. O que quer dizer? 3/4 sem esse condômino que recebeu a multa. E lembrando também que o Código Civil não fala de exclusão, né? Embora a gente já tenha casos de exclusão, isso virou
uma jurisprudência, né? E embora sejam poucos também os casos de exclusão, porque a gente ouve muito, e vocês devem ouvir muito, Sim. por que não exclui aquele, como se fosse o síndico estalar o dedo e excluir o condômino antissocial, Proibido de entrar no prédio, né? ou entrar na justiça assim. e pegar uma liminar ali para exclusão. Então, a justiça dos moldes atuais, hoje em 2021, ele dá muita oportunidade e muito caminho até se enquadrar nesse condômino antissocial. E aí eu já fiz essa introdução toda para te direcionar a uma pergunta de como que o síndico, quando percebe um condômino que está levando esse caminho de reiterar, de trazer prejuízos, de ser um condômino problema, deve se portar? Eu acho que a grande arma do síndico, ela é a caneta. É a multa, é fazer valer o que está escrito na convenção, o que está escrito no regulamento, o que está escrito no Código Civil. Então, o papel do síndico é cumprir aquilo. Só que o grande problema é que o síndico ele também tem que se defender dos outros condôminos. Exatamente por isso que você disse, todo mundo acha que é muito simples, que o síndico ele tem um poder de polícia, ele tem um poder de juiz, ele pode tudo. Então ele vai chegar lá e proibir o cara de fazer sua festa, vai proibir o cara de jogar coisa pela janela. Ele já é proibido, só que ele faz... Eu costumo até comparar isso com questão de sinal de trânsito. Todo mundo sabe que não pode passar no farol vermelho. Muita gente vai e passa porque quer. O condômino antissocial, ele acaba fazendo isso da mesma forma. E a CT não pode prender o cara, né? Exatamente, a CT não pode prender o cara, ela pode no máximo dar pontos na carteira, a gente dá as multas, entendeu? Então, assim, você dá uma multa, você duplica a multa, você triplica a multa, você quadriplica a multa, e o condômino antissocial, muitas vezes, ele paga a multa sorrindo. A gente tem muitos casos de você ver o cara falar, não, vou fazer uma festa hoje, você pode mandar a multa, não tô nem aí. Sabe? Então, isso torna ele ainda mais antissocial, quer dizer, um cara que desrespeita deliberadamente a regra, que insiste em praticar, em reincidir no evento, porque ele sabe que por conta da nossa justiça é muito fácil dele conseguir escapar do processo de uma exclusão. A exclusão é muito difícil de você conseguir hoje. Se você pegar até, a gente teve uma reportagem recentemente no Fantástico do cara que dava até tiro de chumbinho no prédio do lado. No cachorro. No cachorro. Uma série de coisas. O pessoal, eu conheço o pessoal daquela administradora, eles precisaram apelar para mídia televisiva para o caso tomar repercussão e conseguir andar e talvez o cara ser excluído do condomínio. E vale lembrar, né, eu dou aula pela Gabor em diversas localidades do Brasil, a gente sempre ouve, não, mas no meu condomínio tivemos 2 casos, no meu 3, aí o pessoal vai levantando a mão e aí eu falo assim, mas vocês têm certeza que era condômino ou era inquilino, né? Porque há uma diferença tremenda, Sim. né? Porque quando o inquilino faz algo errado 1, 2, 3 vezes, você chama o proprietário e o proprietário tem o poder de rescisão contratual. Aí, sim, muitas vezes faz até parte do contrato dele, reincidir, muito multas mais... sequenciais vão te reincidir o contrato. Então, os condôminos às vezes se confundem um pouco com isso e falam, não, mas no outro condomínio 3 foram excluídos. Não, isso era inquilino. Condômino é difícil e quando consegue, demorado anos, né? Não é do noite pro dia. E custoso. Exatamente. E, Rubens, tem um ponto que acontece muito, mas o síndico não faz nada, né? Só aplica multa, é difícil, né, também lidar com essa expectativa da pessoa que está sendo prejudicada, né? Eu tive um caso, vou relatar um caso particular, eu estava morando no interior e estava voltando para São Paulo, e então não me incomodou tanto, mas eu voltei em 4 meses, 6 noites, e as 6 noites estavam tendo as lives e festas e gritarias no apartamento de cima. E o de cima do de cima, né, que era o outro vizinho, o rapaz tinha perdido o pai e a mãe de Covid logo no começo da quarentena. Você imagina a paciência de ele ouvir festas na quarentena com 15, 20 pessoas de live. E aí era uma dificuldade tremenda para ter qualquer tipo de... E a síndica começa a ser pressionada, né? Sim. Na verdade, assim, hoje em dia, para a gente conseguir uma exclusão, primeiro que é preciso estar muito norteado, muito acertado nas decisões que a gente toma. Então, é aquela que a gente estava conversando. Tem que mandar advertência, tem que mandar a multa, tudo isso tem que estar documentado para que a gente consiga efetivamente alguma coisa de concreto. Então, é muito... Essa
questão que você levantou vem muito da pandemia também. As pessoas chegaram num limite e depois desse limite elas começaram a extravasar. Então também tem o condomínios que todo final de semana tem live e tem festa. Até 2, 3 horas da manhã, 4 horas, até 7 horas da manhã. Já tive pelo menos até 7 horas da manhã. E você não consegue coibir isso. Não tem como você bater na porta do camarada. A gente até faz isso às vezes, né? Dá uma baixadinha. Pode mandar a multa. O poder econômico, o poder político. E a polícia normalmente não vai. E a polícia não vai. E se vai também, ela não tem muito o que fazer. Você está numa propriedade privada, né? Você está incomodando, fica mais difícil. Então, para você mostrar isso para os condôminos, o restante da massa condominial, é muito mais complicado. Porque você, por exemplo, não pode fazer um aviso, multei o apartamento X. Você não pode fazer isso, né? A pessoa lá pode se sentir incomodada e pode, no elevador, né? E pode colocar você depois numa situação difícil com um processo judicial. Então, você precisa o quê? O síndico, na verdade, ele tem que ser um mediador. Então, ele vai até o camarada, tenta conversar com o camarada e tenta entender. Se ele não tem, é aquilo que a gente estava conversando. Advertência, depende do que está escrito na convenção, no regulamento interno, você cumpre o que está escrito ali e vai para a multa. Aí você cai naquela questão, eu preciso de 2/3 ou 3/4 dos moradores para poder fazer alguma coisa mais efetiva. Aumentar para o 1336, diz que você pode ir até 5 vezes, o 1337 que você pode ir até 10 vezes. Aquilo que você falou é razão. Se você tem um inquilino, é muito mais fácil. Você começa a pressionar o proprietário. Sim. O proprietário vai e quebra o contrato, já aconteceu outras vezes, demora um pouquinho, mas o cara consegue e quebra o contrato. Agora, um morador, para você excluir um morador, um proprietário, é muito mais difícil. É aquela coisa, ou o cara é um contrabandista e, por exemplo, estoca maconha, eu já tive isso. O cara estoca maconha dentro do apartamento. O cara estuprou a empregada, já é um outro problema. E teve um caso até que a gente discutiu na aula, numa das suas aulas, que o cara andava pelado na piscina. Então, assim, são situações diferentes que você consegue bom, né? margear. O cara anda pelado na piscina. Eu já tive problemas com sexo na piscina. O pessoal descia para a piscina, fica até 10 horas da noite, dava às 8, 9 horas, tinha pouca gente, a pessoa descia e mandava a brasa. Poxa vida, né? É complicado esse tipo de coisa. Tem de tudo, né? Tem de tudo nesse mundo. Infelizmente tem de tudo. Mas se você não tiver efetivamente muito bem margeado, muito bem documentado tudo isso, é muito difícil conseguir. Mesmo assim é difícil conseguir. Mesmo tendo tudo isso, é muito complicado conseguir tirar alguém. Mauro, eu vou pegar o gancho aqui, bem falado pelo Rubens, na questão de mediação, né? Tem casos que uma mediação resolve. Então vamos dizer que 2 jovens estavam na piscina 10 horas da noite, ficou até mais tarde, o clima esquentou e fizeram coisas que não podia. Talvez uma conversa com esses jovens de 18, 19, 20, que não tem muita noção, talvez adiante. Agora talvez um cara de 40, 50, ou que fica andando pelado, 1, 2, 3, 4, já passa de um nível de sanidade para se exibir na frente de todo mundo. Não sei se uma conversa adianta com uma pessoa como essa, né? Eu acho que sempre quando você vai pegar a primeira ocorrência, uma situação inicial, independente do nível e da gravidade dela, a conversa ela tem que existir. Você tem que chamar o condômino, explicar o porquê que você está tomando aquela ação, porquê que você está que você é forçado a seguir o regulamento, porque você é pago para seguir o regulamento como síndico. Independente de você, pessoa física, concordar ou não com aquela regra que está escrito lá, você tem que segui-lo. Tá? Então, a gente tem que deixar isso muito claro para o condômino e entender também o que levou ele a descumprir aquela regra. Ali você vai conseguir ter uma ideia logo de imediato se esse cara vai se tornar um problema para o condomínio, se ele vai se tornar seu inimigo mortal e passar a descumprir as regras única e exclusivamente para provocar o síndico, que a gente tem muito disso. Ou se é um cara que de repente fala assim, poxa, cara, desculpa, no meu outro prédio podia, aqui eu achei que também podia, não li o regulamento, desculpa, tal, beleza, não vou fazer mais. Então você tem essas duas visões também, né? Você falou uma coisa que eu quero jogar pro segundo bloco, que é o inimigo mortal. O quanto esses caras... Eu queria tratar exatamente isso. Eu queria a gente trazer esses exemplos para cá e como... Se a gente tem alguma dica para quem está nos assistindo, porque inimigo mortal, e a gente está brincando do inimigo mortal, mas que pode virar a ser mortal. A sua vida pode estar em risco, a sua vida, a vida do síndico pode estar em risco. A gente já viu coisas de mortes dentro de condomínio. Eu tenho alguns BOs registrados aí de ameaça já também. Então a gente vai falar sobre esses casos, o medo e o quanto a gente tem que talvez
ser político, um pouquinho mais político para não ter para não provocar esse maluco ou essa maluca para te ameaçar. E também nos casos mais, eu queria que a gente trouxesse mais casos como o Rubens trouxe, que são casos interessantes para a gente contar para quem está nos assistindo e como a gente deve agir ou direcionar o pessoal a agir. Então já vão pensando aí, vocês já me respondem. E vocês que estão nos assistindo, sexta-feira terão essas respostas e muito mais. Não perca. Até lá.